Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade com as nossas aulas de História do livro 4. Nós estamos com o segundo capítulo, que é Trabalhos Urbanos e Rurais. Nós vamos estudar, fazer atividades das páginas 207 a 209. Então, como vocês estão vendo aí, olha só, na nossa abertura, e sim, lembrando, que é a nossa terceira aula de história, tá? Então, gente, olha só, vocês podem observar, olha a diferença, como era antes e como é agora, depois das tecnologias. Por que a tia está falando como era antes? Porque aqui nós temos, olha, uma agricultora, irrigando, aguando, colocando água na plantação. Era como manual, não é? Muito bem. Aqui nós temos também um agricultor, ele capinando, ele plantando, ele ajeitando aqui também, o solo para poder plantar. E aqui nós temos vendo o agricultor levando o fruto, o legume, a verdura que ele colheu. Só que aqui alguns agricultores, algumas agricultoras, têm ainda, porque não tem condição, fazem ainda, porque não tem condição de comprar um trator desse, uma máquina dessa, Mas se fosse comprar, como alguns já têm, alguns agricultores, alguns que tem fazendas, dono de fazendas, dono de muitas terras, eles já possuem um trator assim, Por quê? Porque aqui ajuda no trabalho. Aqui, como vocês podem ver, tem esse trator aqui, ele tá colhendo e aqui, ó, tá saindo os resíduos, tá colocando o que serve. Já tem outro trator que faz a irrigação, como vocês já viram, Ele está aguando a plantação, a área, plantada. E já tem outro que começa a fazer aquelas, como tipará, fazendo os espaços da plantação. Então, gente, a tecnologia ajudou bastante, teve um avanço na parte da plantação, só que nem todos podem comprar um trator, uma máquina dessa. Então, o que nós vamos observar é as mudanças, do que era antes, no passado, com algumas tecnologias, alguns como é que diz, aparelhos, algumas máquinas que podem ajudar nesse processo, Então, é um conjunto, nós temos aí, um conjunto de conhecimentos práticos também, sobre como utilizar esses recursos, que são o que? Os tratores, outras áreas, outras tecnologias na parte da plantação, porque eles estudam semente, estudam o clima, Vocês sabem que também tem a tecnologia, no caso o iPad ou o computador, ou o próprio agricultor, ele estuda a melhor época de plantar, a melhor época de colher, Vocês sabem disso. O clima, como é que está até nisso, o clima, o solo para se plantar, certo? E nós vamos falar também, um pouco também, já que nós estamos em trabalhos urbanos e rurais, nós vamos falar também de trabalhos urbanos, que é trabalho na cidade, Então, aqui nós vamos iniciar o nosso conteúdo, tá? Então, trabalhos urbanos e rurais, nós temos aí. Como nesse capítulo, você vai conhecer algumas transformações que ocorreram nas formas dos trabalhos urbanos e rurais ao longo do tempo, porque a tia começou a explicar, no início da nossa aula, tá bom? Então, gente, aqui, ó, como vocês podem observar, nós já observamos aqui, na abertura, já comentamos bastante. Então, aqui, ó, tem a pergunta, Conversa vem. No capítulo anterior, conhecemos algumas formas de lazer. Lembra das formas de lazer que nós conhecemos, Então, nesse capítulo, conheceremos mais sobre o trabalho na cidade e no campo. Quais profissões você acredita que existem nesses locais?
né? Então, na cidade, né? Quais são as profissões que nós podemos encontrar na cidade? Aí você vai colocar aqui, né? Você vai colocar, podemos encontrar as pessoas que trabalham em comércio, por exemplo, vendedor, não é? Podemos colocar, né, advogado, podemos colocar quem tem dono de mercadinho, né, que é o empresário, né? Então, tem várias profissões. Aí no campo, podemos colocar tanto campo como cidade, veterinário, né? Porque veterinário tem também na cidade e tem também no campo. O agricultor, não é? Que no campo. Nós temos também, quem mais? Que cria animais, né? Aquelas pessoas fazendeiro, né? Então vocês vão colocando algumas profissões, tá bom, gente? Como a tia citou algumas, vocês colocam aqui vocês, né, sabem, tá bom? Então, trabalho manual no campo, né? Como vocês podem ver, que aqui tem um instrumento, que esse instrumento aqui é muito rústico, né? É rústico, por quê? Porque faz muito tempo, né? Foi muito antigo o trabalho com os bois, com os cavalos, né? Isso aqui é bem antigo, né? Foi no passado, foi na época também do Brasil colônia, né? Mas hoje em dia ainda tem aqueles agricultores, como eu falei, que não tem condição, ele ainda tem o animal como tração, né? Então, aqui, ó, muitos agricultores utilizam a forma de bois ou cavalo para ajudar no trabalho agrícola. Aqui nós temos, né, uma família, olha só, aqui embaixo, né, na gravura, a agricultura familiar envolve o trabalho em toda a família no campo. Tá? Então, toda a família junta trabalha, né, para o sustento, para o seu próprio sustento, que é a agricultura familiar, certo, gente? O trabalho no campo é um dos trabalhos mais antigos e importantes da história. A agricultura é fundamental, pois é por meio dela que são produzidos, né, muitos alimentos que consumimos. Para produzir, né, um alimento é necessário muito trabalho. É preciso preparar a terra, plantar mudas ou as sementes, regar e cuidar das plantas aqui, né, até, né, que seja a hora da colheita. E então, né, colhê-las, produzindo o alimento, né, em um processo longo. Né? Então, é um processo muito longo, né? Tem todo um processo, tem toda uma preparação da terra, né? Arar, limpar, né? Semear. Então, depois é que você vai colher, né? Então, por muito tempo, a agricultura foi realizada de forma manual, como a gente está mostrando aqui, né? E mostramos lá no desenho também, ó, manual, olha só, certo? Manual, né? Prática ainda, né? Ou seja, as pessoas fazem, né? Faziam todo o trabalho com as próprias mãos ou com a ajuda de um animal, de animais. Ainda hoje existem propriedades rurais onde se pratica a agricultura de forma manual. Lembra que a tia falou? Ainda hoje a gente vê, né, os proprietários fazendo o seu próprio trabalho, né? Pegando, né, por exemplo, limpando, né, a parte que vai plantar, não é, com as mãos, com a pá, com a enxada, não é? Então, ainda hoje existem propriedades rurais onde se pratica a agricultura de forma manual, nas quais todos os membros da família ajudam na produção do alimento, de alimentos. Em outras fazendas são contratados funcionários que recebem um salário por seu trabalho no plantio e na colheita de alimentos. Né? Então, gente, aqui nós temos uma atividade, né? Nós já conversamos sobre, né, essas profissões, né? A tecnologia e a mudança dessa tecnologia. Falamos também do trabalho manual. E aqui tem um trecho dizendo o seguinte: as atividades do campo não produzem apenas alimentos na área rural. Há a criação de rebanhos de vacas, que além do leite e da carne, nos dão couro. O couro pode ser usado para fazer roupas, sapatos. Também são criadas ovelhas, que nos dão a lã usada na fabricação de cobertas e blusas. Além disso, o algodão também é plantado na área rural.
e com ele podemos fazer roupas e outros produtos. Fora que o algodão também serve para a gente, né, limpar o ferimento, né, pessoal? Ajudar muito, né, nessa parte também de ferimentos, de doença, né? Então, gente, aqui nós temos mão na massa. A mão na massa, ele mostra aqui o cultivo do alimento, né? O trabalho do agricultor, né? Então, você vai seguir as etapas e vai numerar cada uma delas, né? O que é que tá fazendo primeiro, segundo, terceiro. O que é que vai fazer primeiro? Ó, primeiro vai trabalhar a terra, vai limpar a terra, né? Vai limpar o solo, vai preparar o solo. Então, número 1. Aí na letra A, olha, ele já está plantando, que é o 2, ó, ele já limpou, já adubou, né? Agora está plantando a árvore. Agora vamos para o 3, ó. O 3 ele está cortando, está parando, né? Está cuidando, está dando carinho, né? É o 3. E por último é o 4 que ele está colhendo, né? Então todo tem um passo a passo, tem um processo preparativo, né, para poder chegar à colheita, né? Então, tudo que você semeia, um dia você colhe, né? Então, semear com carinho, com cuidado, certo? E aqui, gente, tem a segunda questão que vocês irão fazer, né, pessoal. Em uma plantação, você trabalharia plantando ou colhendo? Por quê? Então, você vai colocar se você iria plantar ou se você iria colher e vai dizer o porquê, certo? E a tia vai ficando por aqui, nossa aula de hoje, nossa aula de história, nossa terceira aula de história, né? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, né? Então, façam as atividades, tá bom? E já já nós estaremos de volta, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.